Bom dia, eu quero saudar a amada igreja com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizer que é um privilégio grande poder falar com os irmãos nesta manhã. Eu quero logo de início pedir aos irmãos que continuem orando. Vivemos um momento crítico, um momento, infelizmente, de muita dificuldade, um momento que eu nunca passei na minha história. E às vezes nos questionamos sobre os porquês e como enfrentar tal situações, mas o fato é, precisamos nos unir. E como nos uniremos? Precisamos nos unir em oração, precisamos nos unir em comunhão, mandando mensagens de encorajamento, mandando mensagens de desenvolvimento espiritual e de confiança no Senhor. Sabemos que a despeito das crises, das dificuldades, Deus estará sempre conosco. Por isso eu quero, logo já de primeira mão, pedir aos irmãos que continuem orando. Orando pelas nossas famílias, orando pela nossa igreja, orando pelo nosso povo de Deus espalhado na face da terra e, obviamente, orando por toda a humanidade. Vivemos um mal sem precedentes. Nos leva a alguns questionamentos, porquês da vontade de Deus permitiu. Eu não sei, sinceramente, explicar isso para os irmãos, para aqueles que estão ouvindo a minha voz. Mas uma certeza eu tenho, nada acontece sem a permissão de Deus. De modo que nós precisamos, então, nos unir em oração e acreditarmos que o Deus que nós servimos é aquele que pode nos libertar, nos livrar de toda e qualquer situação. Por isso, meus irmãos, continue confiante, continue acreditando, continue perseverando em oração. Aproveite esses tempos para estar em família, para junto com a família estar em oração, estudando a palavra de Deus. E também, por que não, poder também com a família tirar o que de melhor que a família tem. Esses momentos de comunhão, de valorização, em que podem assistir um filme juntos. Enfim, podem se fazer muitas coisas. Mas eu quero desde já dedicar para todos, ou desejar para todos um dia abençoado, uma semana consecutiva. Eu quero ainda pedir que os irmãos orem pelos nossos irmãos, membros da nossa igreja. Considerando a atual situação do país, considerando as dificuldades que estamos enfrentando, é possível que haja muitas demissões devido ao não funcionamento do comércio, ou a diminuição do movimento, a diminuição do fluxo comercial. É possível que haja. De modo que nós precisamos, então, nos unir em oração e estarmos preocupados um com o outro, tá bom? Deus abençoe você grandemente. Lembrando ainda que Deus, como já falou contigo através do estudo bíblico ministrado pelo Lopes, Ele também falará contigo nessa hora. Para tanto, para nós conversarmos um pouco acerca da palavra de Deus, eu quero convidá-los para que juntos abramos as nossas Bíblias no livro de Êxodo capítulo 14, versos de 9 a 14. Vamos todos? Êxodo capítulo 14, o verso de 9 a 14 vai dizer assim para nós. Preste atenção. E os egípcios perseguiram-nos todos, os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército alcançaram-nos acampando junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos
e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais o vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Vou repetir os versos 13 e 14. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Muito bem, meus irmãos amados, um texto bastante conhecido, um texto que fala profundamente aos nossos corações, e é um texto que hoje nos traz uma palavra, uma situação de alento. São nas situações mais difíceis que Deus age. Eu sempre digo, irmãos, que aquilo que nós podemos fazer, Deus não faz. Ele só faz o que cabe a Ele. O que nos cabe, nós temos que fazer. A boa notícia é que não precisamos entrar em pânico. A boa notícia é que Deus está no controle de tudo. A boa notícia é que você não precisa desistir. A boa notícia é que, independente das circunstâncias, Deus pode te dar o livramento, Deus pode te dar a resposta, Deus pode te dar a solução. Como já falamos anteriormente, o momento é um momento crítico, uma pandemia com consequências terríveis. No primeiro momento, nos cabe pensarmos que não existe solução ou que essa situação não vai passar, mas Deus está no controle. Não importa o tamanho do deserto, não importa a situação que enfrentamos. O fato é que, independente das circunstâncias, Deus sempre estará conosco. Temos o texto, nós podemos perceber uma situação muito difícil que o povo enfrentava, o povo de Deus enfrentava. Tendo saído do Egito, agora eles vêm sendo perseguidos pelo povo egípcio. E era uma situação muito difícil, era uma situação sem precedente. Em sua volta estavam os inimigos marchando para levá-los de volta. À sua esquerda e direita estavam a torre de rocha e o deserto, e na sua frente o Mar Vermelho. O Mar Vermelho. Eles estavam literalmente cercados por grandes problemas. Eles têm pouco tempo para pensar e escolher a solução para a fuga. Era uma situação terrível e sem precedente. Atrás dele vinha o exército egípcio. Possivelmente morreria muitas daquelas pessoas. Dos lados direito e esquerdo estavam as rochas, o deserto, e à frente estava o Mar Vermelho. Possivelmente imaginaríamos que não havia mais solução. Talvez numa situação como essa, se fosse consultado especialista em gestão de risco, para dar alguma sugestão, possivelmente ele diria: levante a bandeira da rendição antes que o inimigo possa matar a todos. Tinha chance rapidamente, mobilizando o povo para lutar contra o inimigo, ou atrasar sua captura, escondendo-os na rocha, correndo no deserto. Fato era uma situação difícil. Treinar o povo para lutar era impossível. Caminhar pelas rochas e pelo deserto era uma situação totalmente fora do controle. No entanto, diante dessa situação, diante dessa dificuldade, Deus, através do seu profeta Moisés, deu a solução tríplice e completamente diferente do ponto de vista humano. Moisés fala ao povo de Deus. É interessante, meus irmãos, que no meio dessa situação, talvez do ponto de vista humano, nós imaginaríamos outras situações. Talvez como hoje, dentro da nossa cabeça, viria outros pensamentos. Mas é interessante o que Moisés fala para o povo. E eu quero considerar com os irmãos sobre isso. Mais uma vez vou repetir os versículos 13 e 14. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Era a tríplice fórmula que Deus deu para Moisés para enfrentar o impossível. A primeira dela: não tenha medo.
Queridos, eu sei que o momento é um momento muito difícil, mas é momento também de nós refletirmos e confiarmos no nosso Deus. Então, a primeira palavra de Moisés é: não tenha medo, não temais, não tenha medo. Precisamos, em meio às crises, em meio à situação, em meio à dificuldade, estarmos confiados no Senhor. A segunda palavra de Moisés para o povo é: fique parado, estais quieto. Querido, existe um momento em que nós podemos fazer alguma coisa, mas existe outros que nós precisamos simplesmente parar. Talvez nenhum momento retrata mais o que nós estamos vivendo. Não temos o que fazer. Não importa se você é rico ou pobre, não importa se você tem plano de saúde ou não. É momento simplesmente de pararmos, confiarmos. Pararmos, não precisamos ir a hospitais, não temos como ir a hospitais, não temos como ir a qualquer outro lugar. Não existe outra maneira de nos depararmos com essa situação. Então é o momento primeiro de não ter medo, depois de estar quieto, estar parado, estar tranquilo, ficar em família. E por último, e ver a salvação do Senhor. Não há necessidade de esconder, porque a única maneira de nós nos libertarmos, de nós sermos salvos, é através do Senhor. Então Moisés disse ao povo: primeiro, não temais, não tenha medo. Segundo, estais quieto, fique parado. Terceiro, e vede o livramento do Senhor. Confiarmos, ver a salvação do Senhor. É hora, irmãos, de confiarmos no Senhor. Todos nós sabemos que não é uma coisa fácil relaxar em face ao perigo. Não parece prático não fazer nada em tempo de aflição ou esperar que algo bom aconteça quando tudo que você deve ver é a escuridão em toda parte. É interessante que quando nós nos deparamos com a situação e olhamos para todas as situações, a gente só vê realmente calamidade. Quantos vídeos, quantas mensagens, quantas coisas nos é passado, e todas elas, muitas das vezes, não nos traz uma palavra de esperança, mas muitas das vezes as palavras que são trazidas simplesmente para nós ficarmos com mais medo. Mas é hora, irmãos, de tomarmos uma decisão. Então, essas três coisas importantes que Deus falou através de Moisés. O segredo para que você possa fazer o que Moisés ordenou ao povo de Deus é simples. Você precisa de três coisas importantes para vencer essa guerra, para vencer essa batalha, para vencer essa pandemia. Primeira, oração. Não ter medo, irmão, é estar em oração, estar confiado em Deus. Segundo, crer no poder de Deus. Irmãos, hoje mais do que ontem, nós precisamos colocar a nossa fé em prática. Nós precisamos confiar verdadeiramente no poder de Deus. É muito fácil falar que se tem fé, é muito fácil falar que acredita quando nada está acontecendo, mas agora sim, é hora de você testar sua fé, é hora de você confiar no poder desse Deus e louvar em adoração. Apesar das circunstâncias, muito importante é que nós continuemos engrandecendo o nosso Deus, adorando, cantando, louvando e exaltando esse Deus que tem feito tanto por nós. Orar, confiar no poder de Deus, louvar e adorar. Estas são coisas simples de se fazer, mas estas coisas são provadas funcionar para resolver situações mais complicadas da sua vida. Meus irmãos, vai o recado do seu pastor que te ama, que nesse momento também de turbulência tem sofrido muito. Mas eu quero concluir esse pequeno sermão dizendo o seguinte: diante das dificuldades, diante da pandemia, diante de todos os problemas, você já sabe o que fazer. Não entre em pânico. Leve seus problemas em oração a Deus. Não tenha medo. Não resolva os seus problemas por si mesmo, mas confia no poder de Deus. Fica aí parado. Não se queixe, mas visualize a vitória através do louvor e adoração. Vede, a salvação vem do Senhor. Mais uma vez, o que você precisa fazer diante dos problemas? Não entrar em pânico. Leve seus problemas a Deus em oração. Fica aí parado, como disse Moisés. Não resolva os seus problemas por si mesmo, mas confiai no poder de Deus.
Não se queixe, mas visualize a vitória através do louvor e da adoração. Creia, a salvação vem do Senhor. E para concluir, eu quero deixar para os irmãos Lucas 18, 27. As coisas que são impossíveis para o homem são possíveis para Deus. Lucas 1, 37. Porque para Deus nada é impossível. Que Deus o abençoe. E que essas palavras possam fortalecê-lo para que você possa continuar caminhando, crendo, acreditando que Deus é conosco e que quando Ele é conosco, a vitória já é nossa, em nome de Jesus. Que Deus o abençoe.